O documento da ONU demonstra que lockdown levará milhões à miséria. Proibir pessoas de trabalhar leva à miséria. Ora, quem poderia imaginar isso, não é mesmo? Esse é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lisander Spooner, revisado por JJ Liber e narrado por Salander. De acordo com uma notícia veiculada no site Brasil de Fato, a ONU emitiu um relatório intitulado Como evitar que a crise da Covid-19 se transforme em uma crise alimentar, ações urgentes contra a fome na América Latina e no Caribe, em que estima-se grande queda no PIB dos países do continente, com consequente aumento da miséria. Segundo o estudo, a região terá um acréscimo de 16 milhões de pessoas na chamada condição de extrema pobreza, fazendo esse número total saltar para 83,4 milhões de pessoas. Todos nós sempre soubemos que a pandemia da febre de Wuhan levaria a graves problemas pelo mundo, além das inúmeras mortes, famílias destruídas e pessoas afetadas diretamente pelo vírus chinês, ainda o fator econômico envolvido, afinal, muitas áreas econômicas sofreriam naturalmente com os impactos da pandemia. Era o que se esperava, por exemplo, para o setor do turismo. Entretanto, é estarrecedor perceber o quanto a crise foi agravada pela desastrosa e criminosa ação das máfias estatais ao redor do globo. Aquilo que deveria ser uma crise pontual e que afetaria pessoas e empresas em todos os países, tornou-se uma crise sem precedentes, com inacreditáveis privações de liberdade individual e com consequências em longo prazo que não podem sequer ser calculadas precisamente. E o relatório da ONU, embora seja bastante enviesado, deixou isso bem claro. Em determinado ponto da entrevista, concedida ao Brasil de Fato, o diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Daniel Balaban, diz o seguinte: temos que tomar medidas muito mais drásticas e muito mais sustentáveis a partir de agora. Ora, é difícil não ser um pouco conspiracionista ao ler tais declarações de um diretor da ONU. Somos naturalmente levados à seguinte questão: será que tudo que foi feito em nível mundial em relação ao vírus do PCC, o Partido Comunista Chinês, não foi proposital? Conspirações à parte, tal notícia deixa muito claro que sempre afirmamos por aqui e que pode ser inferido por qualquer pessoa minimamente racional e honesta, ainda que não conheça os princípios básicos do anarcocapitalismo. Sempre que as máfias estatais intervêm, de alguma forma, na sociedade, sua intervenção sempre causa mais problemas. Qual é a solução adotada a seguir? Parar de atrapalhar e deixar a sociedade livre para se organizar novamente da forma mais eficiente? Nananina não. A solução é ainda mais intervenção, aprofundando cada vez mais os problemas e danificando quase que permanentemente o tecido social. É evidente que as declarações do diretor da ONU e mesmo o desenrolar da matéria em questão são tendenciosos, com forte viés esquerdista e anti-governo bulbasauro. Em vários pontos é dito que a pobreza só está aumentando aqui em Banânia, ou Brasil, se preferir, em função do desmonte de políticas públicas perpetrado pelos últimos governos, leia-se pelo Vampirão e pelo Bonoro. A ONU, como boa organização mafiosa e parasitária, que é vassala dos interesses globalistas de esquerda, distorce as causas do problema que ela própria agora observa. Mas isso não importa. Os resultados apresentados no relatório só fundamentam, ainda mais, aquilo que nós, anarcocapitalistas, sempre afirmamos. São as ações do governo que destroem a riqueza produzida pela sociedade. Máfias estatais não criam riqueza, apenas roubam. A atual crise foi terrivelmente agravada pelas ações de mafiosos estatais, especialmente os governadores dos estados com louvores especiais ao idiota Dória e ao Schwitzel. A aplicação de lockdown, que já dura meses, tem destruído as economias locais. Ainda é cedo para sentirmos por completo os efeitos de tal intervenção que, além de não ter qualquer comprovação científica de eficácia, é uma violência contra a liberdade individual. No médio e no longo prazo, porém, as consequências serão visíveis. A economia sofrerá bastante e, como a economia faz parte da vida das pessoas, muita gente também sofrerá por culpa dos mafiosos estatais. Coloque nessa conta os 16 milhões de latino-americanos que passarão a viver na extrema pobreza após a pandemia, como nos indica o relatório dos mafiosos da ONU. E olha, isso é só uma estimativa da ONU. Pode até vir a ser muito mais do que isso. A atitude mais honesta da parte dos políticos seria reconhecer publicamente seu total desconhecimento da melhor forma de enfrentar a crise, com consequente liberação dos indivíduos para que descubram seus próprios meios de superar a pandemia.
Numa sociedade com tal grau de liberdade, menos gente sofreria por medidas desastradas emitidas por um órgão centralizador. É claro, nenhum anarcocapitalista afirma que uma sociedade sem Estado seria isenta de sofrimento e de problemas, mas eles seriam melhor combatidos de forma descentralizada, sem que interesses políticos, que não seguem a lógica do mercado, entrassem nesse jogo. A atitude sugerida pela ONU, contudo, é exatamente oposta. Para debelar a crise decorrente da intervenção estatal na economia e na vida privada das pessoas, é necessário ainda mais intervenção estatal. A sugestão oferecida é a criação de uma renda mínima emergencial, que de emergencial, como bem sabemos, não tem nada. Afinal, como afirmou Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. É socialismo em sua forma mais pura. O governo fornecendo sustento básico para cada indivíduo que está sob a sua jurisdição, ou seja, para o qual a máfia aponta suas armas. A longo prazo, o número de indivíduos atendidos por tal renda básica tende a aumentar. E essa renda tende a diminuir de forma drástica, gerando escassez, filas e muita fome, como vemos na Venezuela, em Cuba ou em outros países mais socialistas do que nossa querida Banânia. Tudo isso é besteira infrutífera que não visa melhorar a vida das pessoas, mas apenas atender a uma agenda política. A ONU é um órgão político e, portanto, parasitário. Pior ainda, é claramente socialista, o que a torna ainda mais perigosa. Todas as recomendações desse órgão globalista têm como único objetivo a diminuição das liberdades individuais e o aumento do poder das máfias estatais, inclusive da própria ONU, que aparenta almejar ser uma máfia global que dita e caga regras para cada ambiente do planeta. Outros pontos da entrevista são igualmente interessantes. Em determinado momento, o Parasita Global diz que se tem gente ficando mais pobre e ao mesmo tempo gente acumulando riqueza, então trata-se de um jogo de soma zero. Ora, essa falácia é muito conhecida e é o que fundamenta os lunáticos que, ainda hoje, defendem baboseiras como a luta de classes. Para tais pessoas, para alguém prosperar, é necessário que outra pessoa fique mais pobre. Não é preciso ir muito longe para refutar tal baboseira. Se assim fosse, nós, seres humanos, ainda viveríamos nas cavernas. É justamente o fato de a livre economia ser vantajosa para todos que faz com que, ano após ano, as sociedades se tornem mais ricas e prósperas. É precisamente o livre mercado que permite que as crises sejam vencidas com o mínimo de prejuízo para a economia, que em última análise são as pessoas. Economia é vida, não há como dissociar uma coisa da outra. O livre mercado e as trocas voluntárias sempre trazem as melhores soluções para os problemas que surgem. Isso, é claro, se o governo não as atrapalha no meio do caminho. Mas, enfim, para os que insistem em dissociar a economia de vidas humanas e em afirmar que podemos sacrificar a economia e salvar vidas, lembre-se que negar a realidade não muda ela. Não importa o quanto você repita, grite, chore e torça para que isso dê certo, não vai. É como negar a gravidade. Você pode afirmar o quanto quiser que ela não existe, mas se você pular de um precipício, nada te salvará da queda. Obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!